E aí, meus amigos, vamos lá, galera, mais uma aula de filosofia. Dessa vez, antes de começar a aula, deixa eu lembrar algumas coisas a vocês. Primeiro, você já seguiu o perfil do @Robertão da Transmissão? Ainda não? Que isso, meu amigo? Vamos lá, você vai participar de um sorteio especial, onde você vai ganhar uma camisa que é única na história. Olha, preste atenção, olha para cá. Única na história da educação de Pernambuco. Eu mesmo já falei para os chefes aqui, olha, eu quero a minha camisa do @Robertão da Transmissão, ok? Para sair por aí, falarmos sobre a importância desse projeto especial que é o Educa PE. Fechado? Segue lá o perfil no Instagram, @Robertão da Transmissão. E também você pode seguir aí o perfil @Marconi1977 e lá você pode colocar suas dúvidas, vamos interagir a respeito das aulas e participar também de alguns sorteios especiais que eu vou fazer de livros e materiais da área de filosofia. Tem dúvidas sobre os assuntos? Vai lá no Instagram @Marconi1977 e participa. Você também quer saber algo a respeito do sorteio, né? Segue lá o perfil @Robertão da Transmissão, tá bom? Fechado? Então vamos à nossa aula de hoje. Vai falar um pouquinho a respeito do papel do mito no mundo contemporâneo. Opa, professor, para um pouquinho. Como que pode ser isso, professor? Por que falar do papel do mito no mundo contemporâneo? Lá no primeiro ano, e você pode ir lá no YouTube do Educa PE, nós aprendemos no início lá do estudo da filosofia que um dos grandes, né, divisores em relação ao início da filosofia foi a busca pela razão e a quebra do mito. Lembre-se que os gregos acreditavam em relação aos seus deuses, é tanto que hoje fala-se muito da mitologia grega. Olha, apareceu aí a palavra mitos no grego, não é? Que é a origem do mito, dos deuses gregos como Zeus, Poseidon, Afrodite e outro, como o desenvolvimento da humanidade, como a origem de todas as coisas, etc. Depois vieram os filósofos e começaram a criar a ideia da razão, um pensamento além do mito, né? Além desse aspecto apenas também conhecido como aspecto religioso. Porém, antes que você questione por que agora a gente vai ter que estudar o mito dentro do contexto filosófico, deixa eu lhe lembrar de duas coisas. Primeiro, apesar da busca pela razão e do deixar de lado, né, a questão do mito pelos filósofos, né, do desenvolvimento da filosofia, porém ela não se separou por completo do estudo a respeito da religiosidade, das crenças religiosas, até porque é um dos motivos também do estudo filosófico, entender por que as pessoas creem, de onde vem essa crença e assim por diante. Segunda coisa, o que nós vamos aprender na nossa aula é o ressurgimento desse aspecto mitológico. Por isso que a nossa aula se chama o papel do mundo, ou melhor, desculpa, o papel do mito no mundo contemporâneo. Hoje, como é que esse mito ressurgiu? Aonde nós podemos encontrar uma certa crença, uma certa religiosidade? Quem são esses novos deuses? Como é essa nova forma de pensar mitológica desenvolvida através dos séculos e hoje estudada pela filosofia? Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai entender, a diferença entre mito e filosofia, ok? Primeira questão aqui, o que é mito, professor? Quando eu falo sobre mito, eu vou falar sobre deuses, sobre as figuras míticas, sobrenaturais. E esses mitos, eles serviam as suas ideias, a sua forma de ser, eles serviam para explicar os fatos, os processos, para explicar a origem do universo, para explicar como o ser humano veio a surgir. A filosofia falava sobre os mitos, ok? Deu para entender? O mito está relacionado ao sobrenatural.
a explicação dos fatos, dos processos, da origem da humanidade e do universo como um todo. Segunda coisa que você precisa colocar na sua mente, o que é a filosofia? A filosofia, ela parte daquela frase marcante de Sócrates: só sei que nada sei. Quando Sócrates ele usa essa expressão, ele não quer falar que ele era um ignorante a respeito das coisas, que ele não sabia de nada, ele não era conhecedor a respeito de nada do universo, do mundo, do ser humano. O que ele quer realmente nos demonstrar é que nós podemos sempre conhecer um pouco mais. Que o conhecimento não é algo que está fechado, não é único, não está absoluto na mão do ser humano, mas ele pode e deve buscar um algo a mais. E essa busca por esse algo a mais, principalmente em relação à verdade, à justiça, à coragem, à felicidade, ao amor, que são as bases, a busca, o questionamento a respeito da vida, sobre a condição do homem, sobre o surgimento de todas as coisas, foi que deu origem ao pensamento filosófico, ok? E o ser humano, como ser racional, ele vai buscar esse entendimento de uma maneira sistemática e também com uma certa rigorosidade. Rigorosidade em que sentido? Da aplicação dos métodos filosóficos, da busca, do questionamento, das perguntas e assim por diante. Ok? Deu para entender aí a diferença entre mito e filosofia? Então vamos continuar o nosso estudo. Mito e filosofia. A filosofia, ela nasce aqui com uma transformação. E essa transformação, claro, que numa aula como a nossa hoje, a gente fala, ó, o mito, a razão superou o mito. Então você pode pensar assim, nossa, isso aconteceu de uma forma assim, pá, rápida. Não é bem por aí não. Calma. Isso foi feito de uma maneira gradual, a partir de muitos questionamentos, a partir de muitos estudos. Até porque, lembre-se que esse conceito da mitologia grega, quando é realizada a religião, a questão da religiosidade, isso faz com que as pessoas se apeguem um pouco mais, né? Porque a religião passa a ser também como um estilo de vida. Eu começo a viver e eu começo a desenvolver a minha vida a partir da minha religiosidade, a partir das minhas crenças religiosas. Então essa ruptura não foi radical, né? Não foi de uma forma tão forte, ela veio de maneira paulatina, ok? E esse fator de ser algo paulatino levou ao pensamento de que o mito ele se aproxima da religião, ele continua a se aproximar da religião. Porém, preste atenção nessa frase que está aí no slide. Olha aí para o slide. A mitologia tem certa proximidade com a religião. Principalmente nos dias de hoje, quando a gente começar a entender o que é o mito hoje, mas ela não se torna exatamente uma religião. Hoje você não vai chegar e dizer assim, eu vou agora atrás do mito filosófico moderno. Vai procurar, apesar de existirem igrejas com diversos nomes, diversidades religiosas, você não vai chegar ali, olhar e dizer o seguinte, eu vou agora atrás de uma igreja que vai ter o nome ali, mitologia filosófica contemporânea, não é bem por aí. Não é uma religião, mas são a sua proximidade que leva você a crer, a desenvolver um pensamento a respeito de algo que demonstra ser um Deus, uma divindade para você. E qual seria então a diferença? Vamos lá. Religião, conjunto de crenças, certo? Que é aparado por uma revelação divina, que é dada aos seres humanos, não é? Uma revelação dos deuses aos seres humanos, a religião. E a mitologia, e o mito, principalmente o mito moderno, ele vem através de uma ideologia que vai fazer com que o ser humano olhe o mundo de uma forma diferente, ok? Então vamos lá. Quais são os mitos de hoje, professor? Tudo bem, professor, calma. Eu entendi que o que é mitologia, os mitos da antiguidade, os gregos, os deuses. O senhor falou que hoje o mito não necessariamente está envolto de uma religião,
não é? Mas o que seria o mito hoje? Para um pouquinho e pensa comigo. Primeira coisa que eu quero que você coloque aí na sua mente. Vamos lá? Vamos raciocinar juntos? Primeiro, os mitos, eles são úteis e imprescindíveis. Professor, significa então que eu preciso dos mitos? Eu preciso hoje olhar os mitos como algo positivo, diferente do que fez os filósofos gregos no passado, que fizeram a ruptura com a mitologia. Hoje eu vou olhar para esses mitos como sendo algo realmente necessário para a minha vida? Olha, sim, com certeza. Por quê? Porque eles têm funções. E essas funções estão muito ligadas aos valores que eles nos transmitem. Valores. Ora, se há valores, e aí vem o segundo aspecto, né? A necessidade desses mitos, eles são importantes porque eles nos transmitem valores. E esses valores podem ser e devem ser positivos. Se você seguir a minha linha de raciocínio, você vai ver, já vai entender quais são os mitos de hoje, ok? Então, terceiro aspecto. Qual o primeiro aspecto? Os mitos são úteis e imprescindíveis. Segundo aspecto, os mitos, eles têm a função de nos transmitir valores. Terceiro aspecto, eles são paradigmas para o comportamento humano. Eles são formas, são a sua forma de ser, o seu comportamento, ou aquilo que os mitos nos transmitem, vão servir de exemplos, de normas ou paradigmas para que eu também possa seguir. Professor, se eu tenho um mito, ou se o mito ele é importante no mundo contemporâneo, então eu preciso analisar bem se os meus mitos são saudáveis ou não para a minha vida. Porque eles serão úteis, eles vão me transmitir valores e eles serão um modelo que eu tenho para formar o meu comportamento. Ok? Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Para que a gente não se esqueça de forma alguma dessa questão do mito. O mito, ele precisa ser o que para mim? Ele é útil. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai me transmitir valores e, consequentemente, o terceiro ponto, eles vão servir de exemplos para que eu possa ter um comportamento adequado dentro da sociedade que eu estou inserido, ok? Então, dessa forma, vamos entender um pouco mais a respeito do mito. Uma pergunta bem direta para você agora, para que a gente possa ir ao cerne da questão. O que é o mito, professor? Tem um autor que diz uma coisa interessante, eu quero mostrar aqui para vocês. O mito, ele é uma narrativa tradicional com caráter explicativo ou simbólico, que faz com que você possa entender aquilo que acontece na sua vida, os fenômenos naturais, a origem do mundo, do homem. Então, o mito seria a primeira experiência, ou a primeira tentativa de explicar para você a realidade, ok? Essa seria a concepção do mito. Então, ele está ligado a duas coisas assim básicas, a questão do mito. Primeiro, o mito está ligado à expressão de uma cultura em um momento particular da história. Então, primeiro ponto do mito tem a ver com uma forma de ver o mundo, uma cultura, isso é expressado em uma cultura e em um determinado momento da história. E segundo, vai estabelecer uma conexão com a situação histórica da sociedade onde ele surge. Deu para captar? Dessa maneira, o mito, ele era o quê? Ele pode estar em um super-herói, ele pode estar em um jogador de futebol, o mito pode estar em um político. O mito, nós hoje criamos vários tipos de mitos, várias formas de pensar e várias formas de ver a vida, ok? A questão que nós precisamos parar é o seguinte: o mito é uma linguagem voltada para diversos fatores. O mito da religião, o mito
da religiosidade, o mito da sociedade, o mito na visão da psicologia, o mito na visão da literatura, mas dentro do conceito religioso. É uma linguagem que vai fazer com que você siga determinada forma, determinada pessoa, determinado padrão de comportamento. E vamos entender isso a partir da jornada de um herói. Você se considera um herói? Você se considera um herói? Como assim, professor? Uma vez em uma aula, eu fiz essa pergunta aos estudantes. Você se considera um herói? E alguém disse o seguinte: professor, eu não sou um herói. Eu não sou alguém especial. Eu não sou alguém importante. Eu não tenho as forças. Eu não tenho... Ora, calma. Vamos voltar. Eu vou voltar mais um slide para que você possa entender em relação ao mito, ok? O mito, ele é útil. O mito, ele é o quê? Ele tem que transmitir valores. E o mito serve de paradigma de comportamento para nós, ou seja, exemplo de como devemos nos comportar, ok? Coloque essas três coisas na sua mente. Quando eu falo da jornada do herói aqui, que o mito tem a ver com o mito moderno hoje, tem a ver com a jornada do herói, preste atenção aí nesse slide que vocês vão ver alguns dos heróis mais famosos hoje, né? Do mundo, do ressurgimento desses heróis como Mulher Maravilha, Superman, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América. Veja que cada um com seus ideais, com a sua maneira de ser. Vou pegar aqui o exemplo do Super-Homem, né? O Superman. O homem extremamente ético, o homem assim que tem a sua força, o seu poder para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, um ser humano que pensa naquilo que realmente é importante para o outro, um homem que não deixa que as suas paixões, os seus desejos, a sua vontade estejam acima da sua missão, que se a sua missão é proteger a terra, então ele não vai permitir que nada a atrapalhe, ele vai sempre utilizar a sua força para o bem. Olha aí, lembra do que a gente falou lá sobre o mito? O mito, ele é útil, ele vai transmitir valores, ele vai ser o ideal do comportamento humano. Olha aí a questão. Então, quando eu tenho um mito, por exemplo, se o seu mito, se a sua ideia é estar em um jogador de futebol, por exemplo, pegue essas três questões. Ela é útil, claro. Você é necessário ter um mito, uma coisa que você vai olhar, vai admirar, vai gostar, vai querer, vai questionar. Mas vê a segunda questão. Quais são os valores que ele lhe transmite? O que é que ele traz de bom, de importante, que você deve parar e dizer? Aí vem o terceiro aspecto, que você deve parar e dizer: eu vou seguir o comportamento desse jogador. Quando nós nos tornamos pessoas públicas, nós nos tornamos mitos para os outros, seja numa esfera maior ou seja numa esfera menor. Por exemplo, como professor, os meus estudantes, né, os meus queridos alunos vão olhar para mim e vão dizer o seguinte: olha, eu posso seguir o exemplo desse meu professor naquilo que ele é, naquilo que ele fala. Viram aí a responsabilidade que nós temos perante a sociedade que estamos inseridos? Porque quando os estudantes olham para mim, eles vão pensar o quê? Será que realmente o seu comportamento é algo que eu posso e devo seguir? O que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz, conduz com a ética, com a moral, da forma que ela deve ser? Então, dentro desse contexto, existe uma jornada que deve ser seguida. E eu gosto muito dessa teoria da jornada do herói. Eu quero trabalhar ela um pouquinho rapidamente aqui com vocês, mas antes, eu vou pedir aqui permissão aqui à minha chefe. Deixa eu voltar aqui o slide lá inicial, para você lembrar aí, ó, @Marconi1977. Você vai lá nesse slide, lá no Instagram, no meu perfil, e vai falar um pouquinho sobre qual é a sua jornada. Essa teoria é o seguinte: todos nós somos heróis, porque nós fomos chamados a uma aventura, porém não é fácil viver. É fácil viver?
É fácil estar entrelaçado assim nesse mundo de coisas, de cobranças, de pessoas que vão chegar e vão dizer para você, tem que fazer isso, tem que ser assim. Chega aquele professor de filosofia e diz assim, olha, eu quero uma atividade dessa forma, eu quero que você escreva isso. Você tem algum estudante, né, meus estudantes, né, eu dou aula assim de forma direta, presencial e online para eles, vão lembrar assim que as minhas atividades, muitas vezes quando eu passo, eles dizem assim, professor, que é isso? Que tantas atividades são essas? Eu digo, olha, porque eu amo vocês. Professor que ama muito, passa muitas atividades, isso faz parte da vida. Vocês são heróis, vocês são vencedores, vocês conseguem. Então você é chamado para uma aventura. Mas às vezes a gente recusa esse chamado. Por quê? Só que a gente começa a ir a atravessar, né? A gente começa a buscar alguma coisa, a gente começa a passar pelas provações, a gente começa de repente a começamos a nos sentir assim machucados, feridos pela vida. Você já viu aquela pessoa, aquela menina que acaba o namoro e diz assim, nunca mais na minha vida eu vou namorar alguém, nunca mais na minha vida eu quero saber de um amor, mas de repente conhece aquele rapaz diferenciado, aquele rapaz mais bonitão, né? Mais atleta, e diz assim, nossa, é esse! Aí sabe, o ressurgimento da paixão, do desejo de ter, do desejo de se relacionar, e começa agora a ter uma nova perspectiva de vida, o retorno, e começa todo o processo novamente, porque na verdade a vida é um ciclo, concordam comigo? Há um ciclo de onde você tem que sempre ressurgir, você tem que sempre mudar as suas perspectivas de vida ou sua expectativa de vida. A vida é um ciclo onde você tem que cada vez buscar algo que vai lhe trazer uma satisfação, que vai lhe fazer cada vez melhor. Então essa é a jornada do herói. Por isso eu preciso de um mito. Por isso que eu preciso de alguém que eu olhe e diga assim, uau, ele é o meu exemplo, é o meu comportamento, ele é a minha forma de ser e eu vou seguir. Da mesma forma que ele lutou e venceu, eu também posso lutar e vencer, porque todos nós vamos ter na nossa vida bons e maus momentos. Vamos ter momentos onde é necessário que a gente pare, que a gente volte, dê um passo atrás, ou até mesmo ressurja, né? Que voltemos à vida, que renovemos as forças e assim por diante. Aí eu lhe perguntar, de uma forma assim bem forte, para que você vá lá no Instagram e coloque lá no @marconi1977, diga o seguinte, é um desafio para você concorrer a um livro de filosofia, ok? E vá lá porque a chefe quer esse livro para ela. Então você tem que se inscrever e ter esse livro em suas mãos. Qual o seu herói favorito? Qual o seu herói favorito? Pode ser um herói, né, feito esses que estão aí, ou pode ser um herói, de repente um professor. Semana passada eu dei aula para um grupo de pós-graduação e perguntei para eles sobre docência e didática. Eu perguntei para eles, olha, qual o seu professor, qual aquele professor que marcou a sua vida? Todos nós temos, né, aquele professor que vai lá e mexe conosco. Qual o seu herói favorito? E por quê? Qual a identificação que você tem com esse herói? Por que ele é o seu herói favorito? Por que ele é o seu mito? E como você traz para a sua vida, né, a positividade, o exemplo desse herói? Como é que você o segue? O que é que você faz que o torna tão diferente? Tá bom? @marconi1977 e você vai me dar lá a resposta, ok? Valeu, galera. Nos reencontramos na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Bom final de semana. Cuidem-se e tchau.